Então, bom dia de novo para quem eu não falei, né? A Vivian entrou agora também. Estamos aí já com a maioria da turma. Semana passada a gente não se encontrou, né, aqui ao vivo, mas eu assisti depois a apresentação, vi que o professor Alan conseguiu fazer uma conversa bem legal com vocês. Tenho certeza que todo mundo gostou, né, de aprender sobre o Medley e as outras ferramentas, porque elas facilitam muito nossa vida. Então, a partir de hoje, pelo nosso cronograma, a gente ia falar um pouquinho mais sobre métodos de pesquisa, até porque a parte do referencial, né, todas as dúvidas de citações, referências e a organização das referências a gente já abordou nos encontros passados, porque vocês tinham esse prazo de hoje, né, para fazer a entrega dessa versão do referencial teórico, tá? Eu sei que muitos de vocês já entraram em contato avisando que ou estão aguardando o orientador fazer a correção, né, ou precisam de mais alguns dias por alguma situação específica. Não tem problema, a gente pode ir acordando isso, tá? Só peço que vocês me avisem se tiverem algum problema e precisarem atrasar na entrega. Mas o importante é que vocês se dediquem a essa parte do TCC, né? Que é uma parte importante, ela é a base do TCC de vocês. Seja ele em formato de artigo, monografia, né? Mas ele precisa ter essa base teórica. Então, se dediquem a adiantar o máximo possível para fazer essa entrega, né? E eu fazer a leitura. Então, mas também não se estendam tanto no prazo, tá? Então, até o final da semana, se vocês puderem entregar, conversar, quem está aguardando os orientadores, né? Esperar o retorno deles, mas daí enviar até sexta, né? Até o final de semana, aí eu consigo também dar um feedback para vocês. Se vocês atrasam demais as entregas, depois isso vai me acumulando com os outros trabalhos das outras APNTs que eu tenho para corrigir, né? Então eu já me organizei para essa semana estar mais tranquila de atividades, para eu me dedicar à leitura do trabalho de vocês. Mas à medida que essas coisas vão se acumulando, eu não consigo olhar com tanto detalhe. E eu sei que vocês gostam, né? E a gente veja detalhe por detalhe. Então, eu tento fazer o possível para dar esse feedback, mas aí vocês precisam também dar conta dos prazos. Então, quem não conseguir enviar, não precisa, a gente já tinha conversado sobre isso, não precisa enviar uma versão final sobre o referencial teórico. Vocês podem me avisar que é uma versão preliminar e indicar o que falta fazer ainda, tá? Então, eu ainda quero acrescentar um tópico, ou eu vou melhorar tal parte, e aí eu já fico ciente na hora de avaliar. Aí a gente combinou, né? Acho que é a pergunta do Rian aqui também, que vocês podem ou salvar só o referencial teórico e enviar lá no AVA, ou vocês podem me indicar para eu ler o arquivo compartilhado. O Rian está perguntando se quem já está compartilhado, né, precisa enviar de novo. Eu quero que vocês enviem, tá, pessoal? Porque daí eu sei quem que quer que eu leia pelo arquivo compartilhado ou quem vai mandar lá pelo AVA. Eu não vou. Quando eu faço as avaliações dos diários de bordo, geralmente eu entro em todos os arquivos de vocês. Só que é um trabalhão isso, porque vocês mudam de arquivo, às vezes mudam o local da pasta, e daí fica complicado de eu ver. Então, quem quiser que eu veja direto no documento compartilhado, me manda um e-mail de novo com um link me explicando que o material está lá, tá bom? Porque senão eu não vou dar conta de me organizar e ver trabalho por trabalho, ficar procurando lá os links compartilhados, tá certo? Todo mundo entendeu isso? Sim, Tá bom, obrigada, Maia, por responder. Ian, entendeu? Ficou claro? Bom, acho que sim, né? Se ninguém se manifestou, então acho que tá tudo entendido. Sim, Então, obrigada, Victor. Então tá, então hoje o nosso encontro sobre métodos, eu vou compartilhar aqui, compartilhar a tela. A apresentação tá curtinha,
Mas aí eu fiz hoje uma apresentação introdutória sobre isso, sobre métodos, porque a gente ainda tem um encontro da semana que vem para falar sobre essa temática, e aí a gente pode abordar situações mais específicas dos TCCs de vocês, né, para a gente poder tirar as dúvidas. Então, hoje é uma apresentação mais geral sobre alguns métodos de pesquisa, só para vocês saberem diferenciar qual que é o método, quais são as técnicas, e orientar, então, essa segunda parte do TCC, que é a metodologia, né, que vocês têm para me entregar até o final dessa PNP. Então, vamos só testar aqui a apresentação. Que deu certo, né? Tá aparecendo aí para vocês. Sim. Então, tá. Bom, pessoal, então, para a gente iniciar aqui, a metodologia, em alguns casos, né, principalmente em artigos científicos, essa parte do trabalho também é chamada de material e métodos, né? Os artigos assim mais tradicionais, eles têm essa divisão, né? A introdução, o referencial teórico, materiais e métodos, desenvolvimento do trabalho, conclusões ou considerações finais e referências. Essa nomenclatura dos itens, ela já não é tão cobrada nos artigos e nas publicações, né? Você pode mudar ali o nome desses títulos. Por exemplo, desenvolvimento eu sempre menciono para vocês nos trabalhos, né? Vocês não precisam colocar lá desenvolvimento e depois um item com o título do tema que vocês vão tratar. Você já pode indicar o tema diretamente. Material e métodos a mesma coisa, né? Você pode organizar ali um outro título, mas tradicionalmente nos artigos ele vem como material e métodos, ou nas monografias metodologia, né, de uma forma mais abrangente. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente trata materiais e métodos, ele já indica que nesse tópico que você vai apresentar todos os materiais que você tem, né, a base aí de dados para você fazer a sua pesquisa. É por isso que é nesse item que geralmente a gente apresenta uma caracterização da área de estudo, para aqueles casos, né, em que vocês vão fazer algum estudo de caso ou vão trabalhar com alguma região específica. Então, praticamente todos os trabalhos têm, né, caracterização de área de estudo, a não ser aqueles que são trabalhos mais teóricos e que vão abordar uma temática geral sem aplicar ela no local de estudo. Então, não vai precisar apresentar, né? Mas a maioria dos trabalhos aqui tem, tem um local de estudo definido, né? Ou é o bairro Porto Seguro, ou é o município de Paranaguá, o município de Matinhos, Guaratuba, né? Enfim, vocês têm um local de estudo. Então, essa parte vai ser o início, né? Vai ser a primeira parte da metodologia ou dos materiais e métodos. Vocês vão apresentar essa área de estudo, caracterizar ela, indicar ela geograficamente, apresentar lá dados gerais sobre o município, e conforme for o foco do estudo, vocês vão trazer dados, né, materiais que embasem essa pesquisa, que indiquem para o leitor, né, de onde vocês estão falando e o contexto aí da região. Então, pensando na estrutura da metodologia, para quem vai trabalhar com estudo de caso, né, ou com a aplicação de alguma metodologia em algum local, precisa iniciar com essa caracterização. Depois, a gente vai apresentar basicamente os métodos, né, os métodos da pesquisa. Lembrem que eu sempre falo para vocês, né, e vocês já devem ter ouvido isso outras vezes, que a metodologia ela é a receitinha do bolo, né, ela é o passo a passo que vocês desenvolveram, que vocês utilizaram para poder fazer a pesquisa. Então tem que vir bem detalhadinho tudo que vocês, todos os processos de coleta de dados para o desenvolvimento da pesquisa e também para a análise dos resultados, tá? O que eu tenho visto nos trabalhos de vocês
não só de vocês, tá? Mas os meus orientandos de TGA, a mesma coisa. Apresentam basicamente métodos, né, ou a metodologia para coleta de dados ou para o próprio desenvolvimento da pesquisa e esquecem de mencionar quais foram as técnicas ou os métodos que utilizou depois para fazer a análise dos resultados. E isso também tem que constar na metodologia, tá? Então, quem vai usar algum método estatístico ou as meninas que estão fazendo interpretação de imagens de satélite, né, pelo Google Earth, você tem que explicar como que você está fazendo essa análise, que ferramentas do software você utilizou, qual que é a versão do software, qual que é a data da imagem de satélite que você está utilizando para análise. Precisa vir tudo detalhadinho, é o passo a passo mesmo do desenvolvimento do trabalho. Quem vai fazer, está fazendo entrevistas, né, ou os questionários aí pelo Google Forms, tem que apresentar que fez esse tipo de coleta e depois como que vocês analisaram os dados. Ah, eu fiz, elaborei os gráficos a partir dos resultados, ou utilizei a própria ferramenta lá do Google Forms que me dá os resultados em forma de gráficos. Eu preciso explicar, então, todo esse processo, desde a coleta de dados, no desenvolvimento da pesquisa e depois também na análise dos resultados, tá? Por isso que às vezes a gente menciona lá que vocês estão pulando já para o desenvolvimento da pesquisa e esquecem algumas fases preliminares que são fundamentais. E é isso que eu vou mostrar aqui no próximo slide, né? Que são as técnicas de pesquisa. Então, é claro, eu coloquei aqui algumas, que são as que a gente mais utiliza, mas também aquelas que eu sei que vocês estão utilizando nos trabalhos, né? Mas a gente tem várias outras técnicas de pesquisa. Algumas mais voltadas, por exemplo, para as ciências sociais, que aí tem técnicas bem específicas, né? De realizar essa pesquisa com os seres humanos, sobre o comportamento humano, tem um outro viés. O pessoal que faz pesquisas históricas, né? Também tem outras técnicas mais específicas, mas eu trouxe aqui as mais gerais para a gente conversar um pouquinho. Então, o que está destacado aqui em negrito, a pesquisa bibliográfica e documental, eu até deixei ali um alerta para vocês, porque alguns de vocês estão esquecendo de mencionar isso na metodologia. E o primeiro passo, a primeira técnica de pesquisa que vocês utilizam, não é fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, fazer as leituras, né, buscar lá os conceitos, até porque vocês precisam disso para escrever o referencial teórico. Então, precisa mencionar, o primeiro item lá da metodologia é mencionar que vocês realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre o tema tal, né? Vocês podem indicar também se vocês utilizaram algum documento como base, e aí a técnica é a pesquisa documental. Eu já comentei isso em outros momentos, né? Mas a pesquisa documental, ela é basicamente desses documentos técnicos, né? Ou legislações e documentos que não têm esse caráter tão científico, né? Se a gente está falando de trabalhos mais acadêmicos, científicos, a gente está falando de uma revisão da bibliografia, né? Mas tem alguns de vocês que estão utilizando, na verdade, a maioria de vocês utiliza leis como base, né? Então, isso é uma pesquisa documental, vocês estão avaliando o documento, né, da lei. Quem está avaliando documentos técnicos lá do Ministério do Meio Ambiente ou de alguma instituição técnica é pesquisa documental. Então, por isso que eu deixei grifado ali nos slides esses dois itens, porque eles devem aparecer em praticamente todos os trabalhos, a pesquisa bibliográfica em todos e a documental em alguns de vocês. No caso da pesquisa documental, a gente geralmente detalha aonde a gente fez essas pesquisas, né? Em quais documentos a gente pesquisou. Sobre a pesquisa bibliográfica, não precisa indicar que vocês procuraram lá no Google Acadêmico ou
procuraram na Cielo, né, na Scopus, no portal da CAPES, você não precisa indicar exatamente isso, porque essa informação já está consolidada. O que geralmente a gente apresenta é sobre qual tema que a gente pesquisou. Então, fiz uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico da gestão de resíduos no Brasil, né, de forma bem breve. Agora, a pesquisa documental, a gente geralmente detalha. As pesquisas documentais foram realizadas nos portais oficiais do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, por exemplo. Então, a gente detalha um pouquinho para indicar para o leitor aonde que você encontrou essa base de dados, tá? Mas aí é muito específico de cada um dos trabalhos. Então, tentem mencionar com maior detalhe a metodologia, tá? Porque isso é bem importante e ela dá desculpe, ela dá um peso para o trabalho de vocês, assim, uma valorização que é bem vista na hora da banca, tá? Então, as metodologias bem feitas, elas deixam o trabalho com esse caráter mais robusto, né? Com mais rigor científico, e isso é bem visto na hora da banca. Então, caprichem na hora que vocês forem escrever a metodologia. Eu sempre tenho deixado alguns comentários, né, de algumas coisas importantíssimas que vocês esquecem do processo e que, lendo depois do trabalho, se vocês não colocam os detalhes, a gente não consegue ter a dimensão de todo o trabalho que vocês tiveram para chegar nessa pesquisa. Então, por isso que é importante detalhar todos os passos, né? Até aquilo que vocês acham que não é importante, detalhem, tá? Porque fica mais fácil depois a gente cortar, né? E resumir o que a gente acha que não é interessante para aquele texto final, do que vocês esquecerem algum detalhe importante que pode ajudar depois outros pesquisadores, né? Então, por exemplo, às vezes a gente faz um teste de alguma metodologia ou faz uma pesquisa lá num lugar que não encontrou nada, né? Ou que não deu certo a pesquisa. Se você não menciona isso, provavelmente o próximo pesquisador que for desenvolver uma temática, né, um trabalho parecido, ele vai cometer o mesmo erro. Né? Então, ele vai perder esse tempo, ele vai ter mais esforço de pesquisa e que ele poderia evitar. Então, por isso que a gente deixa todos, inclusive os erros, né, e as falhas, os problemas que vocês tiveram, indicados na metodologia, porque ela ajuda depois os pesquisadores lá para frente, né, quem for dar continuidade na pesquisa de vocês, ou quem for aplicar a mesma metodologia num outro local de estudo, ou for aprofundar os estudos. Então, é bem importante, inclusive, mencionar essas coisas, né, que não deram certo, tá? Alguma dúvida? Então, eu vou. Não. Então, tá. Eu vou seguir aqui para a gente falar um pouquinho sobre as outras técnicas. E daí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Bom, a primeira delas que aparece ali é a questão da observação. E aí, a observação, ela tem uma série de subdivisões, né? A observação direta, a observação indireta, a observação participante, não participante, e várias outras, né? Mas por que eu coloquei observação? Porque vários de vocês estão fazendo observação, e a observação é, inclusive, uma técnica para coleta de dados de vocês, né? Ela fica mais clara, por exemplo, no trabalho do João, que fez já, né, esse trabalho de campo, ir lá no campo e observar os resíduos. Então, fica mais claro que ele está utilizando a técnica da observação. Mas outros de vocês, quando estão fazendo trabalho de campo, ou mesmo em outras áreas, estão realizando a observação direta da área de estudo, né? Ou, inclusive, estão realizando a observação participante, que é quando você observa, mas você também interfere no seu local de estudo, né? Você está vivenciando ali o dia a dia no seu local de estudo. Não, agora não consigo me lembrar se é algum dos casos de vocês. Talvez
o Marco e o Arthur, que vão trabalhar com bioacústica, possam utilizar a observação participante, mas eu vejo que é mais a observação direta. Léo e Feltz, quando vão fazer os campos, né, vocês coletam os dados ali das estações, mas vocês também estão fazendo a observação, né, do tempo, de como tá, quais são as condições climáticas, as condições do tempo naquele dia. Então, estão fazendo observação. Então, ela é uma técnica de pesquisa e a gente tem como referenciar, inclusive, isso no trabalho, tá? Maia está perguntando se falta no TCC de vocês. No caso de vocês, Maia, vocês não estão realizando observação nesse momento, né? Essa não é uma técnica de pesquisa. Vocês estão fazendo, sim, a questão bibliográfica e documental, mas a observação vocês não estão realizando. Se vocês fizessem lá uma oficina e estivessem acompanhando a oficina, vocês poderiam colocar, inclusive, a observação participante. Mas vejam que essas são algumas das técnicas, mas elas não são regra, que todos os trabalhos vão usar todas essas técnicas, né? Então, alguns vão usar, outros vão usar outras técnicas. Então, esse não é o caso, tá? Mas é só para vocês saberem que isso é um método, né? Isso faz parte dos métodos. E muitas vezes vocês deixam passar isso como sendo mais uma técnica de pesquisa. A mesma coisa com a amostragem, né? O pessoal que está fazendo, agora não consigo lembrar que se tem alguém fazendo trabalhos mais quantitativos e que utilize uma amostra. Mas depois a gente pode avaliar caso a caso, né, para saber se é amostragem. Mas, por exemplo, vocês estão trabalhando com um conjunto de dados e vocês vão, né, porque até é impossível muitas vezes a gente trabalhar com um volume total de dados sobre determinada temática e vocês vão fazer uma amostragem. Né? Existem técnicas para a gente fazer uma amostragem que represente, né, a totalidade, então não é qualquer amostra que serve para os trabalhos científicos, a gente tem uma série de técnicas para fazer isso. Mas o fato de vocês recortarem e pegarem essa amostra é uma técnica, né? E ela precisa estar descrita no trabalho de vocês, né? Como que vocês fizeram, qual o recorte, quais os critérios que vocês utilizaram para fazer o recorte. Vocês já explicam um pouco isso quando vão fazer o recorte da área de pesquisa, né? Quem está trabalhando aí com trabalhos mais estudos de caso, né? A gente explica por que fez o recorte lá da bacia hidrográfica de tal região, por que fez o recorte do município. Né? Já é uma forma de você fazer uma amostragem sobre aquela temática aqui na região. Então, a gente precisa explicar esses critérios que a gente utilizou, tá? Se alguém for usar essa técnica de amostragem, né, em algum trabalho que eu não estou lembrando agora, mais específico, talvez a Duda, né, utilize isso. Aí a gente pode trabalhar mais especificamente depois, tá? Sobre a amostragem. A questão do estudo de caso, que é a técnica seguinte, aí vários de vocês estão já utilizando e muitas vezes nem descrevem isso como um método, né? Na verdade, como uma técnica de pesquisa. Estudo de caso é uma técnica e existem várias referências, né, de metodologia explicando o que é o estudo de caso. Vocês sabem, né, na prática, o que é um estudo de caso. É a gente aprofundar os estudos numa área específica e fazendo ela conversar com a bibliografia, fazendo ela conversar com os dados que a gente tem em outras escalas, né? Então, quando a gente faz um estudo de caso, a gente também está contextualizando a situação do caso com o que acontece no restante do município, no estado, no país, né? A gente sempre faz essa dinâmica, mas o teu objeto é aquele estudo de caso. Então, vocês têm como deixar isso claro na metodologia. Estou usando a técnica do estudo de caso de tal região, né? E que vai abordar lá aspectos específicos desse caso. Então, vocês podem mencionar e incrementar a metodologia de vocês
com essa técnica, tá? Assim como as outras que aparecem ali, a descrição, comparação e a estatística. A descrição, ela é bem utilizada em estudos mais teóricos, né? Ou aqueles bem específicos, descritivos de uma região ou de uma temática que ainda não foi estudada, né? Então, vocês devem ter se deparado com algumas referências, né, sobre a temática de vocês, em que a gente tinha lá os estudos mais antigos, ou os estudos pioneiros sobre aquela temática, são bem mais descritivos, né? Porque geralmente você não tem uma outra base de dados, aqueles são os primeiros estudos sobre determinada temática, então você faz uma descrição, né, bem detalhada sobre aquele assunto. Então, a técnica descritiva, ela também pode aparecer na metodologia, assim como a técnica da comparação. Então, isso pode aparecer em alguns casos, alguns estudos de vocês, por exemplo, Lohane, agora estou vendo a carinha da Lohane aqui, e lembrei do TCC dela. Pode utilizar e provavelmente vai utilizar a técnica da comparação, né, entre o desenvolvimento de mais de uma espécie dos cogumelos. Então, você vai fazer os estudos, vai analisar aqueles grupos e na hora de avaliar os resultados vai usar a técnica da comparação, né? O próprio João, que eu citei agora há pouco, né, fez a observação, né, dos resíduos, vai fazer uma descrição desse processo e também uma comparação dos resultados, né? Porque você tem lá várias situações. O pessoal que está fazendo o trabalho com Google Earth, se for fazer análise da série histórica das imagens, também vai usar a técnica da comparação, como era antes e como é agora. Então, a comparação aparece em vários dos estudos de vocês, e é uma técnica, né? Vocês podem descrever ela, é uma técnica mais voltada para análise, né, dos resultados, e ela deve aparecer aí no trabalho de vocês, tá? E sobre a última que aparece ali, que é a estatística, ela é muito utilizada em quem vai fazer os trabalhos mais quantitativos, né? Que tem uma série de dados quantitativos e que depois pode utilizar a estatística, né? Algumas técnicas para fazer a análise dos resultados. Eu acho que a Natália acho que não está aqui, né? Mas a Natália acho que está fazendo isso com o professor Everaldo, né? Com algumas análises dos resultados. Talvez a Zile também utilize alguma análise estatística, mas ela é mais voltada. A Natália está aqui. É mais voltada para quem tem essa série de dados aí, trabalhos laboratoriais ou de campos, né, qualitativos, em que a gente pode aplicar, então, a estatística para conseguir fazer algumas comparações, né, conseguir identificar melhor e explorar melhor os resultados que a gente tem. Então, precisa explicar lá na metodologia que você utilizou essa técnica e quais foram, né, as ferramentas, os softwares utilizados e quais as técnicas estatísticas que vocês aplicaram para fazer a análise dos resultados, tá? Então, vejam, eu apresentei algumas delas aqui para vocês, que são mais comuns aí nos trabalhos. A gente tem outras que aí provavelmente os próprios orientadores vão indicando, né, para vocês quais foram as técnicas, mas para não correr o risco de esquecer alguma coisa, pensem sempre na receita do bolo, tá? Pensem no passo a passo e lembrem que vocês estão escrevendo sobre coleta de dados, desenvolvimento da pesquisa e análise dos resultados, o passo a passo que vocês fizeram para todo esse processo. Muitas vezes a gente começa a escrever a metodologia e depois, lá quando vai fazer a análise dos resultados, precisa voltar na metodologia e acrescentar alguma informação, né? Lá na frente, conforme os resultados que eu encontrei, eu lembrei que eu posso utilizar tal técnica.
para análise. Daí eu utilizei, eu volto na metodologia para acrescentar. Isso é bem comum de acontecer. Mas o que acontece é que se vocês deixam para escrever ela só lá no final, depois de terminar os resultados, vocês com certeza vão esquecer de detalhes importantes do processo. Então, por isso que, diferente, por exemplo, do resumo ou da introdução, que a gente indica para vocês deixarem para o final, a metodologia é bom começar já, né? É bom descrever o processo. Eu sempre falei aí para vários de vocês nos documentos. Poxa, você já fez lá várias análises no Google Earth, já mapeou a área, já está fazendo trabalho de campo e não detalhou isso na metodologia. Então, detalhe, porque senão vocês vão esquecer de informações importantes lá no final. Então, não tem problema nenhum vocês lá no final da pesquisa voltarem e fazer alguma complementação, tá? O que não pode deixar essas lacunas aí na metodologia. Certo, pessoal? Dúvidas? Tudo certo, prof. Então, tá certo. Então, eu vou continuar aqui sobre agora os instrumentos de coleta de dados, tá? Então, a gente viu aqui no slide anterior algumas técnicas de pesquisa, né? Que elas fazem parte tanto do processo de coleta de dados, em que a gente tem pesquisa aqui, bibliográfica e documental, a própria observação é uma técnica para coleta de dados, depois a gente tem técnicas de desenvolvimento e de análise de resultados. Mas eu quis destacar aqui para vocês que a coleta de dados, ela não acontece só por meio de pesquisa bibliográfica de dados secundários, né? Esse é a fonte mais comum, em que você procura dados que já foram publicados nas bases técnicos científicas, né? Então, os documentos técnicos com a pesquisa documental, documentos mais acadêmicos com a pesquisa bibliográfica, né? Mas tem vários dados aí, vários de vocês usam dados do IBGE, por exemplo, para caracterizar a área de estudo, né? Que são dados secundários. Então, você faz a coleta naqueles portais oficiais, né? Nos sites específicos, base de dados oficiais para fazer para coletar dados. Mas, além disso, a própria observação, como a gente disse, é uma forma de coleta de dados, e a gente também tem as entrevistas, os questionários, como instrumento de coleta de dados, tá? Então, eu até destaquei ali, por exemplo, o caso das entrevistas, ou principalmente dos questionários, formulários, que vários de vocês estão utilizando agora nesse momento de adaptação do TCC por conta da pandemia, né? Então, que a gente vai utilizar os questionários, é importante que eles apareçam na metodologia, explicando como que você construiu esse questionário, quais os critérios para você desenvolver cada uma das perguntas, né, ou das questões aí desse formulário, do questionário, ou as perguntas que você vai realizar na entrevista, então explicando, né, como que você desenvolveu isso. E eu coloquei até um asterisco ali, porque o roteiro da entrevista ou o próprio formulário, questionário com as questões, geralmente eles aparecem no final do trabalho como um apêndice. Lembrem que a gente falou da diferença de anexo e apêndice, né? Eles tratam basicamente da autoria do documento. Se o anexo, o documento lá do anexo não for de autoria de vocês, a gente chama como anexo. Mas se ele for de autoria de vocês, a gente chama como apêndice. E geralmente o roteiro das entrevistas ou o roteiro, né, do formulário do questionário, ele aparece como apêndice, para que o leitor saiba, né, quais foram as questões, as perguntas que vocês realizaram para conseguir coletar aqueles dados. Não precisa, né? Em alguns casos específicos, as pessoas até colocam as entrevistas preenchidas, né? As anotações ou o formulário preenchido. Claro, com anonimato, mas isso
não é tão comum, né? Você colocar lá todos os resultados, todos os questionários preenchidos. Você coloca só o modelo que você utilizou para coletar os dados, tá? Então, lembrem disso, o pessoal que está usando, né, questionários, formulários, ou que está fazendo entrevista, e a entrevista ela não precisa ser só presencial, né? A gente tem uma série de subdivisões das entrevistas também. Então, aquelas entrevistas com roteiros, né? Com questões abertas, com questões fechadas, um roteiro estruturado, semi-estruturado. Então, a gente tem uma série de subdivisões sobre isso também. Quem for utilizar essa técnica, também, se precisar de ajuda, a gente pode, eu posso auxiliar, né? Mas os orientadores também são capacitados para auxiliar vocês nessa escrita da metodologia. E aí indicar, então, lá no apêndice como o resultado. No caso dos artigos científicos, quem vai utilizar esse modelo, aí tem que ficar atento se a revista ela autoriza, né? Geralmente as revistas não autorizam anexos ou apêndices. Algumas delas permitem esse tipo de inclusão de material, mas eu indico para mesmo as pessoas que estão adotando modelos de artigo que para a banca envie com o apêndice. Aí depois, na hora da publicação, a gente tira os anexos se a revista não permitir. Mas para avaliação da banca de vocês, vai ser bem importante ter esses materiais para avaliação, tá bom? E aí a questão da observação, eu já comentei, né, um pouquinho. A própria observação, então, ela é uma forma de coleta de dados. Ela pode ser direta, né, quando você mesmo está ali observando alguma situação, algum fenômeno. Ela pode ser indireta, quando é outra pessoa, né, que está fazendo a observação da situação. Ela pode ser participante e não participante, quer dizer se você vai estar interagindo, né, com o seu local de pesquisa, seu ambiente de pesquisa ou não. Mas aí existem uma série de referenciais, né, que explicam cada uma dessas modalidades, assim como explicam se é uma entrevista estruturada, não estruturada, né? A gente tem aí uma série de livros voltados para a metodologia científica, uma série de autores que se dedicam a fazer essas explicações de métodos e técnicas de pesquisa que vocês podem utilizar como referência lá na metodologia, tá? Então, até sobre isso, e deixa eu já passar para cá, que eu coloquei aqui um print, né? Eu fiz o exercício de entrar na biblioteca do campus e avaliar os livros de metodologia científica que a gente tem em formato digital, né? Em formato de e-book. Então, eu fiz um print ali só para vocês verem que tem vários livros, né? Que estão disponíveis em forma de e-book sobre metodologia e que tratam desses métodos e técnicas de pesquisa. E além disso, né, agora durante a pandemia, o Instituto ele fez uma parceria, né, para a gente ter acesso a uma biblioteca virtual, né, também, em que a gente tem acesso a vários outros materiais, livros em formato digital. Então, também tem uma série de materiais disponíveis para vocês consultarem. Eu tenho também alguns livros em PDF aqui, que pode ser que ajude, né, vocês, mas pelo que eu olhei ali na biblioteca, os materiais que tem ali, eles são suficientes para vocês conseguirem fazer a descrição aí dessas técnicas que vocês estão utilizando, tá? Então, explorem isso, explorem os materiais que tem disponíveis, deixem os métodos bem detalhadinhos, né? Acho que era isso que estava aqui deixa eu voltar, no slide, né, que eu retomei, né, o que a gente tinha visto ali no início, para vocês detalharem, descreverem todas as técnicas utilizadas na coleta de dados, no desenvolvimento da pesquisa e depois na análise dos resultados. Então, vocês vão ver que vocês utilizam várias técnicas. Em um trabalho só, a gente utiliza várias, né? Para coleta de dados, eu posso ter utilizado pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação,
questionários, né, para o desenvolvimento da pesquisa. O que eu utilizei, né? Eu usei a técnica do estudo de caso para análise dos resultados. Eu usei o método, a técnica comparativa, descritiva. Então, vocês vão utilizar várias delas ao longo do trabalho. E aí é importante que elas estejam descritas, né, em todas essas fases. Tá, pessoal? Ó, dessa primeira parte, né? Na verdade, hoje o encontro é até mais sucinto, porque é essa apresentação mais geral. Era isso que eu queria falar com vocês, e agora eu queria abrir para que vocês trouxessem talvez alguma questão específica do trabalho de vocês que a gente pudesse tirar a dúvida já, ou que a gente pudesse explorar no próximo encontro, que o próximo encontro sobre métodos ele vai ser específico sobre os TCCs de vocês, tá? Então, as técnicas que vocês estão utilizando. Então, eu preciso que vocês tragam aí essas dúvidas ou os métodos que vocês estão utilizando para que a gente detalhe no encontro da semana que vem, tá? Então, vou abrir aqui para vocês conversarem tanto no chat ou quem quiser abrir o microfone para colocar alguma situação específica, tá bom? Mas é para vocês falarem, tá? Ou escreverem, pelo menos. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma situação? Tá, deixa eu ver aqui os comentários. A Zili está falando sobre referenciar, né, o método que você está utilizando de outro pesquisador. Ah, Zili, isso é um ponto bem interessante, a gente até pode detalhar no encontro que vem, né? Mas já para adiantar, a gente pode e deve sim fazer as alterações no método quando elas são relevantes, né? Mas nesses casos, mais do que nunca, vocês têm que detalhar exatamente o porquê que vocês estão fazendo essas adaptações, né? Seja para melhorar os resultados ou para fazer alguma adaptação com material mais barato, né, mais simples. Então, vocês podem sim fazer as adaptações dos métodos, mas é importante estar descrito no trabalho, que vocês vão descrever, né, a metodologia e vão dizer, esse método é baseado em fulano, né, do autor, adaptado, né, em algumas situações. Então, vocês podem fazer as adaptações, mas isso tem que estar descrito, né? Acontece muito nos trabalhos também que a gente vê a descrição, né, do passo a passo ali para o desenvolvimento da pesquisa, e daí tem a informação, né, método adaptado de fulano, de tal autor. Então, principalmente vocês que estão fazendo trabalhos de laboratório, né, ou essas análises mais laboratoriais, a gente já tem métodos consolidados para fazer, né? Já tem o passo a passo de como fazer determinadas análises, mas muitas vezes a gente tem que adaptar, né, para um equipamento, um material que a gente tem, às vezes um outro reagente. Então a gente pode fazer, mas desde que apresentem lá a adaptação do método. Isso é bem comum acontecer, né? A gente fazer as adaptações até mesmo desses métodos mais consolidados, a gente faz as adaptações. Quem está utilizando as observações, por exemplo, pode buscar lá uma referência nesses livros aqui, né, que está um print lá, faz uma descrição, né, o autor descreve a observação direta como tal. Então, você explica isso, mas explica também as adaptações que você fez no seu trabalho, no seu campo. Pode dizer, Zília, outra dúvida. Tem uma coisa que eu preciso descobrir, mas não tenho ideia de como realizar a observação. Tá?
Daí eu vou ler os vários artigos. Tá, por isso que é importante, então, a pesquisa da bibliografia, inclusive para a gente conhecer esses métodos, né? Métodos que já são consolidados ou que outros pesquisadores já testaram para fazer coleta de dados. Tá, e daí essa situação é baseada num artigo, ok, Vini? Mas veja, tá, então aqui a situação, né? Você tá dizendo que você leu vários artigos, né? E fez uma adaptação de algumas das metodologias. Você vai explicar que foi feita adaptação, né? Da metodologia pode ser de mais de um autor. Então, o que acontece? Vocês leem trabalhos, vários trabalhos sobre a temática que vocês estão estudando, né? E aí vocês vão pegando parte da metodologia de um, parte da outra e montam o passo a passo de vocês. O João está dizendo que fez isso também. Então, quer dizer que vocês estão adaptando a metodologia de fulano, fulano e fulano, tá? Vocês podem explicar, né, isso no trabalho. Que partezinha de cada trabalho que vocês estão utilizando para compor a metodologia de vocês. Isso é uma adaptação da metodologia. Está dizendo ali que não, eu não sei se foi isso que você quis dizer, daí você pode me corrigir, tá? Se eu não entendi corretamente. Porque você diz ali que a metodologia não é exatamente daquele autor, ela é uma metodologia combinada, né? Você pegou parte de cada uma delas. Então, você vai dizer que a sua metodologia você adaptou de cada uma dessas. Tá, mas vamos ver lá o que você disse que não é exatamente isso, né? Ah, entendi. Você está dizendo que não exatamente adaptou a metodologia. Você pensou numa forma de fazer a sua metodologia. Então, essa metodologia foi criada por você, né? Você se baseou em várias informações bibliográficas, aí, em registros documentais, e você criou o seu próprio método. Ó, o João tá falando que não é igual dele. Eu acho que o caso do João é o que eu tinha comentado, né, João? Você viu vários trabalhos, né? Foi se baseando nesses trabalhos e montou a sua, adaptando aí vários métodos. No caso da Zilli, ela acho que teve insights aí, né? Conforme foi lendo o trabalho, foi tendo ideias de como ela pode descobrir, como ela pode coletar os dados, né? E desenvolver a pesquisa. Então, nesse caso, Zilli, você está criando a metodologia. E isso é o cérebro também, né? Como diz o João ali. É isso aí, vocês estão criando a metodologia própria de vocês. E isso é bem comum também acontecer. Quando a gente não tem descrito ou a gente está iniciando algum teste que ainda não foi, que a gente não encontrou, né, em nenhuma bibliografia, vocês estão criando o método. Então, vocês vão descrever ele da mesma forma, só que sem precisar citar a referência, porque a referência é o próprio trabalho de vocês. Então, tem que deixar isso claro, né? Deixar isso claro na descrição da metodologia. Você vai explicar o passo a passo dela como um todo, e se alguém for utilizar essa mesma metodologia, lá na frente eles vão referenciar você, né? A sua autoria, porque foi você que criou esse conjunto de métodos e técnicas para chegar naquele resultado. Isso pode acontecer sem problema nenhum. Será que agora foi isso? Isso que deu para entender?
Tá. Se você achar que criou e no fim ela já existe. Isso pode acontecer, né? Por isso que vocês têm que fazer uma boa busca, uma boa pesquisa bibliográfica para não correr o risco de reproduzir uma metodologia que já deveria ter uma referência. Mas vejam que os orientadores, eles estão mais acostumados a trabalhar com a temática que vocês estão estudando, né? Até por isso que eles estão orientando vocês. Então, eles podem ajudar nessa hora da descrição lá na metodologia de indicar se isso é algo novo ou se realmente alguém já fez, você foi adaptando, ou você pegou ali, né, várias partezinhas dos trabalhos. Então, eles vão ajudar vocês a indicarem, né, se parte, pelo menos, dessa metodologia já existe. Então, explorem bastante essa conversa com eles, né? Para que vocês não corram um risco, por exemplo, de reproduzir uma metodologia sem citar lá a fonte, né? A referência original, né? E não cometer essa gafe, então, de dizer, de se apropriar, dizer que foi você que criou, mas ela já existe. Mas sempre tem as adaptações, né? E a partir do momento que você faz uma adaptação pequena, você começa a, a ser a referência, né? Porque você fez uma adaptação, então é comum acontecer. Mas nesses casos mais específicos, né? De cada um dos trabalhos, os orientadores vão ajudar vocês a identificar, né? E inclusive a enviar para vocês algumas leituras voltadas aos próprios métodos, né? Se vocês precisarem referenciar aí na metodologia. Mas, de qualquer forma, se ainda assim ficarem dúvidas, né, a gente pode depois conversar caso a caso especificamente e fazer essa busca mais detalhada para ver se ninguém já publicou algo parecido com o que vocês estão pensando, tá bom? Sem problemas. Mas o importante é que vocês estão com essa preocupação, né? E tá todo mundo apavorado com plágio aí, que eu já estou vendo nos trabalhos. Mas isso é bom, porque aí a gente fica sempre se policiando, né? Se está fazendo a citação correta, se não está deixando de referenciar, né, o autor, tanto do método quanto de um conceito. E aí o trabalho de vocês vai ganhando esse rigor científico que a gente chama, e ficando bem redondinho, né? Um trabalho de bastante qualidade para depois enviar para a banca. Então, casos específicos a gente pode ir vendo depois, tá? É claro que, deixa eu até colocar aqui já no slide do nosso cronograma, né? Só para vocês verem quanta coisa a gente já fez nessa PNP, quanto vocês já avançaram. Então, a gente está aí durante essa semana ainda, vocês precisam finalizar o referencial teórico, né? Então, vão estar dedicados a isso. Mas daí, nas próximas semanas, né? Hoje, para a semana que vem, vocês não precisam entregar nada, porque tem o referencial teórico e o diário de bordo que vocês estão pendentes ainda, né? Alguns de vocês. E a gente faz, então, mais esse encontro para tirar mais dúvidas sobre métodos de pesquisa. Talvez eu possa trazer algumas referências mais específicas sobre cada um desses métodos, tá? Para a gente trabalhar. E aí a gente já vai finalizar no dia 29, né, a PNP, com a entrega dessa versão aí da metodologia. Então a gente tem 2 semanas ainda para trabalhar, né, 2 semanas e mais uns dias para trabalhar com a escrita ou principalmente com o detalhamento dessa escrita da metodologia, porque vários de vocês já iniciaram essa parte, né? Só está faltando incluir mais essas técnicas e deixar ela com essa cara mais de técnica, de pesquisa, de método, né? Mais especificado. Então, a gente tem mais esses dias para trabalhar. Só que, antes disso, a gente tem essa fase anterior, que é o referencial teórico, que vocês precisam entregar ainda essa semana, tá bom? Tem mais alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queriam abordar especificamente no encontro da semana que vem? Não?
Vejam que eu já preparei 2 encontros para isso, para que a gente pudesse ter encontros mais curtos, porque a carga horária semanal do projeto integrador ela é curtinha, mas eu sei que vocês têm uma dedicação de muito mais horas para escrita mesmo do TCC. Então, hoje a gente pode até já ir finalizando por aqui, e vocês ficam aí com esse tempo para fazer as revisões e o próprio envio, né? A gente tem que entrar no AVA, tem que fazer lá o envio, então tudo isso faz parte da carga horária da disciplina. Então, por isso que a gente tem um tempinho sobrando, tanto hoje quanto na semana que vem, para que vocês façam as entregas das atividades. Lembrem que também tem gente com um cronograma pendente ainda, tá? O diário de bordo vocês vão entregar, quem não entregou vai entregar hoje atualizado, né, com as atualizações, mas o cronograma é importante, porque até a gente está fazendo, inclusive, avaliando, né, quais são as intenções aí de apresentações, quem pretende apresentar em outubro, quem pretende apresentar em novembro, dezembro, e fazendo essa organização. Então, é importante que vocês, mesmo quem ainda não fez, que faça o cronograma, passe lá com a validação dos orientadores e envie no AVA, tá? Mesmo que esteja lá atrasada a atividade, é importante que vocês enviem, tá bom? Nenhuma dúvida? Vou parar aqui a apresentação. Não? Tudo tranquilo? E para o referencial teórico, ficou alguma coisa de dúvida? Eu sei que alguns de vocês já me mandaram mensagem aqui para casos específicos, tá? Daí a gente vai conversando. Mas alguém queria expor algum problema que teve na hora do referencial teórico ainda? Não? Então, acho que é isso, né, pessoal? Só vou pedir para vocês, antes de saírem, deixarem o nome no chat, né? Porque eu já tinha esquecido de pedir para vocês, para a gente registrar a chamada. E calma, eu não estou indo embora. Tem Isile que quer comentar, a Ana, então tá. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui nos comentários. Então, deixa elas conversarem antes de vocês mandarem os nomes aqui, para a gente não perder as perguntas. Pode falar quem quer falar primeiro, Ana ou Zília? Tá, vamos ver a pergunta da Zília. No caso de um artigo, ok, Zília. Ah, entendi. Tá perguntando no caso do... Tá, isso, ó, que bom que já foi a dúvida da Marcela também. Caso de referencial teórico em artigos, né? Como eu falei para vocês, antigamente a gente tinha essa estrutura mais tradicional aí dos artigos, em que a gente tinha introdução, né, referencial, material e métodos e assim por diante. Hoje em dia, até porque algumas revistas elas têm um limite de páginas bem mais restrito, né? Vocês devem ver aí que tem revistas ou jornais científicos que publicam informações em 2 páginas, 1 página, só uma nota mesmo científica, né? Alguns que têm de 10 páginas o limite, mas com referências. Então, nesses casos, vai depender muito da revista que vocês forem indicar, né? Mas o que acontece? Às vezes, na própria introdução do trabalho, a gente já apresenta o nosso referencial, né? O nosso referencial teórico, de forma bem mais breve, fazendo uma apresentação do assunto, mas já referenciando os conceitos, as informações. Bom, o João até está falando aqui, né? Que na maioria dos artigos que ele está se baseando não tem um título, um tópico específico para referencial. Isso é uma tendência, né, que a gente vem vendo, principalmente naquelas temáticas em que
esse referencial ele já está bem consolidado. Então, a gente já sabe quais são os autores-chave, né? E você cita eles lá na introdução, fazendo essa apresentação da temática, da problemática de vocês com referências, né? Faz ela bem organizadinha, com referências, e aí nem faz um tópico específico sobre referencial teórico, como a Zile própria comentou, né? Geralmente acontece isso de ter tópicos separados nos artigos que são mais teóricos, artigos de revisão, daí realmente a gente detalha mais. Qual que é a questão? Se a gente vai colocar esse referencial já na introdução, a gente tem aquelas regrinhas de boas práticas de escrita acadêmica, né? De, por exemplo, não pôr citação direta, não pôr, ou pôr citação direta, mas não pôr citação longa, não ter tabelas e gráficos na introdução, né? Então, você tem que fazer um texto corrido, bem fundamentado e que já supra essa necessidade, né? De apresentar referencial teórico. Então, isso pode acontecer, tá? Aqui no caso de vocês, como acredito que é a primeira experiência que vocês estão tendo, né, com elaboração de um trabalho acadêmico assim mais completo, a gente indica que vocês sigam o modelo de trabalho completo, que é justamente para aprender a fazer um referencial teórico, né? Mas quem já está partindo para esse envio, o formato final de artigo, os próprios orientadores já devem estar indicando para vocês fazerem algo mais enxuto na própria introdução. Só que não quer dizer que é mais simples, tá? Porque aí você tem que colocar muita informação num espaço mais curto do trabalho. Então, ela tem que estar muito bem escrita para apresentar ali toda a base do trabalho de vocês de forma sucinta. Mas pode acontecer sim, tanto que em algumas revistas, né, nas revistas aí mais atualizadas ou mais renomadas, a gente já nem perde tempo com longos referenciais teóricos. Mas como aqui, no caso do curso, né, no caso da própria disciplina de projeto integrador, a gente está fazendo o exercício não só de fazer um TCC sobre uma temática específica, mas justamente o exercício da escrita acadêmica, de um trabalho acadêmico, e vocês aprendam cada uma dessas partes, cada um desses métodos de pesquisa, dessas técnicas de análise, e como fazer as citações. Então, a gente está fazendo todo esse processo, tá? Por isso que a gente pede, então, o item específico, mas se você já tem uma revista em mente aí que não publica, né, dessa forma, já parte com ela na introdução, tá? Não sei se respondi. Vamos ver o que é a dúvida da Ana agora. Você fala bastante sobre medicamentos e suas quantidades. Eu deveria indicar essas medidas ou só dizer muito ou pouco? Olha, Ana, o caso de vocês é bem específico, né? É um TCC mais teórico, que ainda está fazendo essa interface com a área da saúde. A gente deveria, eu até posso ajudar vocês a pesquisar como são publicados outros artigos sobre essas temáticas, né, que utilizam medicamentos, porque elas acontecem muito mais lá na área da saúde, em revistas, né, em sites ou portais oficiais da área da saúde do que da área ambiental. Então, a gente pode dar uma olhadinha como que eles publicam, mas, ao meu ver, o ideal era indicar as quantidades, tá? Porque isso facilita para o leitor, né? Você dizer se isso é muito pouco, se isso é baixo ou alto, vai ser a sua interpretação. Então, eu imagino que seja melhor indicar as quantidades. É a mesma coisa quem, por exemplo, vai estar utilizando algum reagente em laboratório, né? Coloca lá as quantidades específicas que utilizou. Isso tem que estar descrito no método. Então, acho que é importante detalhar, mas como a tua dúvida é bem específica, a gente pode dar uma pesquisada também em outros artigos, né, em outras publicações sobre a área,
para saber como que vem sendo apresentado isso nesses trabalhos acadêmicos, tá? Não sei se respondi. Eu estou vendo aqui que deixei passar o comentário da Lohane, que os slides ajudaram bastante. Que bom, né? Que os slides das citações, eu imagino que aquele foi o mais importante para vocês, né? Com aquelas dicas lá de citação. A gente pode voltar no slide e ver caso a caso. Que bom que ajudou, a intenção é justamente essa, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. Então registrem o nome ali no chat antes de sair para a chamada. E daí, então, hoje a gente termina por aqui. Aproveitem esses minutinhos que a gente tem até o horário do almoço para revisar lá as pendências que vocês têm no AVA, tá? Estou preocupada com alguns, né? Alguns colegas, na verdade, não os que estão aqui, porque os que estão aqui a gente sempre está em contato, mas com outros colegas que não têm participado online, daí às vezes a gente fica sem contato. Então, se vocês tiverem contato com esses colegas, avisem, né? Lembrem aí das atividades e peçam para entrar em contato comigo, para a gente só, para eu pelo menos acompanhar o que vocês têm desenvolvido no TCC. Eu faço isso com os diários de bordo, né? Mas quem não envia o diário de bordo, aí eu fico sem notícias, para saber se vocês estão precisando de alguma ajuda específica, tá bom? Então vamos conversando. Semana que vem a gente pode detalhar um pouquinho sobre métodos. Então, durante essa semana, se aparecerem dúvidas, vocês me mandem, tá? Podem mandar lá no grupo ou manda no particular mesmo, que daí eu preparo a apresentação voltada para essas dúvidas na semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso, né? Podemos finalizar por hoje. E aí nos falamos na semana que vem aí, quase fechando nossa PNT já de projeto integrador. Tá bom? Tchau, então. Bom almoço. Se cuidem. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Obrigada. Tchau, Maia. Tchau, pessoal. Tchau, prof. Tchau, Stephanie.